Oi, oi, oi. Então, tô aqui para compartilhar com vocês sobre ansiedade, conforme eu havia falado que eu iria compartilhar a minha experiência com as crises de ansiedade, né? Aquilo que eu aprendi durante o tempo que eu passei tendo as crises. Então, eu quero compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo e o que Deus falou comigo através desse tempo, né? Em 2020, ano de pandemia, já um ano bem turbulento, difícil. O Cid sofreu acidente de moto e depois disso eu comecei a ter crise de ansiedade. Já era um ano difícil, cheio de incerteza, e ainda ele sofreu acidente, quebrou a mão, aconteceu muitas coisas. E eu comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico, na verdade. Eu tive uma crise muito forte numa noite. As minhas crises sempre aconteciam durante a noite, geralmente. Depois eu comecei a ver que tinha um padrão. Geralmente era final da tarde, começava o coração a palpitar, eu sentia um aperto muito forte no peito e eu parecia que eu ia perder o controle de tudo. Mas a primeira vez que me deu a crise, eu achei que eu ia morrer. Tipo, literalmente eu achei que eu ia morrer. O meu coração muito acelerado, uma dor no meio do peito, uma vontade de vomitar, tontura, me deu tudo ao mesmo tempo, o braço formigando, e quanto mais ansiosa eu ficava, mais sintomas me davam. E até que eu consegui ficar quietinha, o Cid falou pra mim, te acalma, dorme, tu tá cansada e tal. Eu virei pro lado, comecei a respirar assim, tal. Eu não sabia até então que era uma crise de ansiedade que eu tava tendo, mas eu peguei no sono e acordei no outro dia, meu corpo tava muito cansado e eu resolvi ir ao médico. E o médico olhou pra mim e falou assim, o que você teve foi uma crise de ansiedade. Procura um psiquiatra, foi isso que ele falou pra mim. E eu, até parece que eu vou procurar um psiquiatra, né? Até parece que eu vou procurar médico, eu vou orar, vou orar pra Deus me curar, né? Gente, eu creio muito, muito mesmo no poder da oração, eu tenho muitas experiências de cura, mas existem coisas que a gente precisa fazer. E foi isso que eu aprendi no meio desse processo. Que existem coisas que a gente tem o controle e existem coisas que a gente precisa aprender a ter o controle. E, nossa, foi 1 ano e meio de processo, 1 ano e meio tendo crise de ansiedade, 1 ano e meio aprendendo sobre esse mundo. Eu tinha uma visão muito, pode-se dizer, preconceituosa, mas não era algo pensado. Eu olhava para as pessoas que tinham depressão ou crise de ansiedade, eu pensava assim, isso é falta de Deus, a pessoa precisa orar mais. E não é. Lógico que a gente carrega muitas coisas, né? A gente vai carregando os fardos do dia a dia e isso nos torna pessoas cansadas e facilmente suscetíveis a ter esse tipo de coisa. Então foi isso que eu aprendi. Nesse meio tempo, primeira lição que eu tive, você não controla, né? Isso vem do nada, gente, do nada mesmo. Tipo assim, a crise veio do nada. Eu não imaginava que jamais isso iria acontecer comigo. Então é uma coisa que é incontrolável. Outra coisa que eu aprendi, existem coisas que a gente precisa mudar na nossa vida muitas vezes, que fazem com que o nosso dia a dia se torne pesado. E é como eu falei, a gente se torna alvos fáceis a ter esse tipo de coisa. A primeira lição que eu aprendi, que Deus falou comigo, somos corpo, alma e espírito. Deus me lembrou disso. Eu sou corpo, eu sou alma e eu sou espírito. O corpo, essa matéria, alma, as minhas emoções, aquilo que eu alimento durante o meu dia, meu emocional, e o espírito, vida com Deus. Então, essas 3 coisas, elas precisam estar alinhadas. Eu não posso negligenciar o meu corpo, eu não posso negligenciar
os meus sentimentos, as minhas emoções, e eu não posso negligenciar a minha vida com Deus. Se um desses pontos está desalinhado, tudo vai por água abaixo. Então, o que eu percebi? Primeira coisa, eu comecei a pesquisar muito sobre ansiedade, sobre crise de ansiedade, eu comecei a mergulhar nesse mundo para entender o que estava acontecendo comigo. E eu percebi que a alimentação e exercício físico ajudavam a amenizar as crises de ansiedade. E eu me alimentava muito mal, sério. Assim, ó, a tendência de eu me alimentar mal é muito grande. Eu tenho que sempre estar me policiando, porque eu sempre falei que eu sou uma pessoa que gosto muito de comer. Então, eu precisei entender que eu preciso também me alimentar de uma maneira correta. Segunda coisa, eu nunca gostei de fazer exercício físico, mas eu entendi que eu precisava. Por quê? Porque o meu corpo precisa. Então, eu precisei tratar o meu corpo. Tratei o meu corpo. Comecei a fazer exercício físico, comecei a me alimentar melhor. Em um ano, eu emagreci 9 quilos. Eu entendi que eu precisava cuidar das minhas emoções. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que mudar algumas coisas na minha vida. Eu estava trabalhando igual uma doida naquele ano de pandemia, justamente porque eu tinha se acidentado, porque, sei lá, a insegurança daquele ano foi terrível, né, gente? Foi um ano, assim, muito difícil. Então, eu achei que eu trabalhando direto, que eu ia dar conta. E muito pelo contrário, eu só fiquei sobrecarregada e eu não dei conta de nada. Então, eu comecei a alinhar essas coisas para que o meu emocional ficasse bem. Então, cuidei da minha alimentação, do meu exercício físico, comecei a diminuir no meu trabalho, comecei a diminuir as cargas, porque a gente carrega coisas que não precisa. E intensifiquei a minha busca a Deus. Eu conversei com algumas pessoas e um dos primeiros conselhos que uma pessoa falou para mim, que teve crise de ansiedade: você precisa buscar ajuda profissional, às vezes tomar um medicamento, porque eu tinha um certo preconceito de tomar medicamento, e você precisa intensificar a sua busca a Deus. Então, foi um ano bem intenso para mim, foi 1 ano e meio mais ou menos de processo, até que eu aprendi todas essas coisas. Eu tô resumindo aqui, eu posso até esquecer de muitas coisas, mas foi um ano de muito aprendizado e crescimento, e eu orava muito e chorava muito na presença de Deus. Teve algumas vezes que eu falei para Deus: Senhor, eu não sinto a tua presença, mas eu sei que o Senhor está aqui, porque só quem passa por isso sabe, é uma coisa inexplicável o que tu passa nesse período que tu tá tendo as crises, porque tu quer controlar, mas tu não controla. Apesar de tu escolher fazer as coisas certas, é um processo que demora muito tempo. E muitas dessas coisas foram quebradas na minha cabeça. De não tomar medicamento. Eu tomei um medicamento que foi indicado por uma pessoa que já tinha tido crise, que era um medicamento mais natural. Então eu tomei por uns 2 ou 3 meses para dormir, porque eu tinha medo de acordar tendo crise. Então eu aprendi que quando a gente precisa de ajuda, Deus também deixou, né, a ciência a nosso favor, os médicos ao nosso favor, que nos ajudam a entender a gente melhor, né? E tipo assim, foi um tempo muito desesperador. Então tinha muitas vezes que eu tava no chão, assim. Até que um dia teve um culto onde o pastor ministrou sobre cura. E aquele dia eu tava ministrando louvor. Isso é outra coisa que Deus pegou assim, ministrou fortemente comigo, bem pontual. Eu desci do púlpito e fui lá receber. Eu falei para Deus: Senhor, hoje é o dia da minha cura. Hoje eu vou buscar a minha cura. E muitas vezes a gente, quando está à frente de algum ministério, alguma coisa assim, a gente endurece o nosso coração. A gente acha que, o que os outros vão pensar se a gente demonstrar que está com problema ou se tem alguma fraqueza. E Deus quebrou isso naquele dia do meu coração. Foi outra coisa.
eu tive que descer. Eu poderia ter pensado assim, mas eu não vou descer daqui, né? O que as pessoas vão pensar? Não, eu decidi ir lá, eu falei para Deus, eu vou lá receber a minha cura. E eu desci do púlpito, passei pelos obreiros, eles oraram por mim, o pastor orou por mim, e aquele dia eu recebi a minha cura. E glória a Deus por isso, só que foi um tempo de 1 ano e meio de processo. Então, assim, se você está passando por isso, eu quero te dizer, comece a olhar para dentro de si. Olhe para dentro de ti, olhe para tua casa, olhe para a sua vida, vê aquilo que precisa ser mudado e muda. Não tenha medo da mudança. E assim, eu entendi que existem curas que elas vêm imediata e existem curas que elas precisam de processo. Por quê? Porque os processos nos trazem amadurecimento. No meu caso, esse processo de 1 ano e meio me trouxe um amadurecimento gigante, porque eu pude entender muitas coisas. Deus ministrou tantas coisas para mim nesse tempo que, meu Deus, eu poderia ficar falando aqui durante horas. Mas assim, olhe para aquilo que você precisa mudar e tenha coragem de mudar. Deus vai te dar a direção, mas você precisa se posicionar. Em nenhum momento você pode se conformar com aquilo que você está vivendo. Eu ouvi histórias de muitas pessoas falando assim, eu tenho depressão há 20 e tantos anos e tal. Se conforma com aquele momento que vive na sua vida e não sai daquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Existe um Deus que Ele não nos abandona nos nossos processos. Ele está sempre ali junto com a gente, nos direcionando, nos mostrando, nos fazendo crescer, para que você também possa fazer outras pessoas crescerem. Então não tenha medo. Se posicione e não desista da sua vida, porque é um período difícil, mas é um período. É um deserto, mas o deserto ele tem que ser passageiro. Ele não pode ser algo permanente na tua vida. Então não tenha medo, tenha coragem. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a trilhar e a entender tudo que você precisa entender nesse processo. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você a sair dessa situação. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Talvez você esteja passando por isso, ou talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. Compartilhe. Compartilhe. E não deixe de ajudar, não critique a pessoa que passa por isso. Eu tive uns momentos muito fechados, eu não compartilhava muita coisa com ninguém. Foi um período muito de solitude, como se diz, porque eu não estava sozinha, porque Deus sempre esteve comigo, mas era um período onde eu precisava passar por aquilo. Eu precisava entender algumas coisas que eu precisava mudar na minha vida. E quando eu entendi finalmente tudo, então a minha cura veio. Então, persevere, não tenha medo. Deus, Ele sempre está com a gente, Ele sempre vai estar com a gente, mesmo que a gente não sinta a presença dEle, Ele está ali. Então, que isso possa edificar a tua vida. Que Deus te abençoe.